Glória a Deus, né, queridos? Vamos começar, que a gente tem pouco tempo. Nós vamos começar uma segunda série de estudos, queridos. Né? Esse estudo aqui vai ser talvez um divisor de água para você que está iniciando sua carreira, né? Quem está no grupo lá entendeu que eu coloquei lá sobre carreira e sobre chamada? Quem chegou a ver? Eu mandei lá no grupo lá um comentáriozinho lá, porque tem muita gente que fala assim: ah, pastor, a minha chamada é tal, né? A minha chamada é não sei o quê. Quem lembra? Alguém deve ter visto, né, no grupo lá. E lá eu expliquei sobre chamada e sobre carreira, né? Paulo fala sobre carreira, né? E também Jesus nos explica o que é a chamada, né? Então Jesus, ele nos chamou para si. Então toda vez que alguém perguntar assim, qual que é a sua chamada? A minha chamada é estar com Jesus. É andar com Jesus, é pegar na mão de Jesus, caminhar com Jesus, né? Estar ao lado de Jesus. Minha chamada é essa. Qual que é a sua carreira? Aí você vai entender o que você faz pelo reino de Deus na terra, né? Então tem essa diferença enorme que a gente sempre aprendeu que não, a minha chamada é ser pregador, a minha chamada é ser cantor, minha chamada é ser exorcista, né? Sair expulsando demônio do povo. Não, a minha chamada é estar com Deus. Amém? Vamos falar isso no 3? 1, 2, 3. A minha chamada é estar com Deus. Amém? Então todos vocês foram chamados. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Todos nós fomos chamados por Deus. Então todos nós temos aí uma incumbência de estar com Deus, de estar em Deus, de andar com Deus. E aí vai, né? E a carreira é aquilo que está proposto, né? Quando Paulo vai terminar a carreira dele, ele vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira, ou seja, acabou o meu trabalho aqui na terra, mas eu guardei a fé. Então ele está dizendo assim: acabou o meu trabalho de pregar, de evangelizar, de ganhar pessoas para o reino, acabou aqui. Então acabou a minha carreira. Amém, queridos? Vamos para o livro de Gênesis. Nós vamos começar um tema aqui hoje. Deixa eu colocar aqui para você os slides. O primeiro tema que nós vamos começar a estudar hoje é bem desafiador para quem vai estar iniciando aí, né? Prepare o papel, prepare a caneta, prepare o bloco de notas. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre a queda e a promessa. A queda e a promessa. Vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo de número 1, para iniciar o versículo 27. Deixa a sua Bíblia aí preparada. Você vai usar bastante ela. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Então a gente vai falando bem pausado para você poder marcar e prestar atenção no que a gente vai estar dizendo aqui. Depois, qualquer dúvida que ficar, nossa aula está sendo gravada, não está sendo transmitida ao vivo, mas a gente está sendo gravado e vai estar no nosso canal, no YouTube, lá depois disponível essa aula que eu estou dando para vocês aqui. Mas faça a sua parte, abra a Bíblia, marque, anote, para que não fique dúvidas depois. Livro de Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 27. Enquanto você vai procurando e vai marcando aí, é bom a gente lembrar que para a gente falar de queda e falar de promessa, nós temos que se lembrar qual que é o plano original de Deus, né? Então eu quero ler uma parte que fala assim: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o pôs como coroa de tudo que fez. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis falam da obra, da criação, mas especialmente da condição sublime
que Deus colocou o ser humano. Esta, aliás, é a vida que o Senhor sempre desejou que ele gozasse. Eis as principais marcas que descrevem o seu estado. Então, qual era o plano original, né? Todos nós fomos criados em um plano. Então, quando Deus projetou Adão, Deus projetou você. Então, nós já estávamos projetados ali. Porém, Deus tinha um plano original com a gente. E aqui no texto de Gênesis 1, 27, você entende. Deus, portanto, criou os seres humanos, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Então, a gente tem que se apegar a um detalhe aqui, queridos. Preste atenção comigo. Portanto, Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. Amém? Se apegue nisso aqui. A imagem. Aí a pergunta que a gente tem que se fazer é: qual que é a imagem de Deus para nós? Como que nós vemos esse Deus? De que maneira nós enxergamos o Senhor? Aquele que nós chamamos de Senhor, chamamos de Deus, chamamos de Pai. Como que nós podemos entender isso aqui? Então, olha só, nós conseguimos entender que o nosso Deus, ele é santo? Sim ou não? Nós conseguimos entender que o nosso Deus, ele tem autoridade? Nós conseguimos entender que o nosso Deus, ele é um Deus próspero? Então vai vendo. Aí a gente vai se perguntando se nós estamos se encaixando nisso tudo. Então, quando a gente fala de santidade, a gente entende o quê? Que Deus, ele quer que eu e você seja santo? Sim ou não? Não. Que isso, pastor? Não. Deus não quer que você seja santo. Ele quer que você busque a santidade. O estado de estar santo não tem nada a ver com quem está buscando. O nosso Deus é santo, amém? Ele é santo já. Nós não. Você já pensou? Olha só. Deus falou para Abraão assim: Abraão, anda na minha presença e seja... Aí eu pergunto para você: Abraão foi perfeito? Porque essa tradução, ela está errada. A tradução verdadeira quer dizer: busque a perfeição. Ou seja, pastor, eu estou vivendo um nível com Deus, aonde eu estou conseguindo ler a palavra, estou conseguindo estudar, estou conseguindo meditar na palavra, estou conseguindo me dedicar à obra de Deus. Tá bom assim? Aí você tem que parar e falar assim: tá bom, mas amanhã eu preciso ser melhor. Tá entendendo? Ou seja, nunca vai estar bom. Então foi bom hoje, mas amanhã eu preciso ser melhor. Está entendendo? A santificação é a mesma coisa. Você buscar a santidade é a mesma coisa. Então, nossa, hoje eu não falei nenhum palavrão, não mandei ninguém, né, para o inferno, não mandei ninguém para lugar nenhum, né? Não fiz nenhuma besteira. Nossa, hoje eu consegui manter a minha mente mais em Deus, mais santa, né? Hoje eu consegui orar mais. E você fala: poxa, acho que hoje Deus está olhando do céu e falando: pô, parabéns, hein? E realmente, Deus vai olhar para você e falar: ó, parabéns pelo dia de hoje, mas amanhã eu quero que você seja... E... Qual versículo? Porque Deus sabe que você nunca vai ser santo. Na terra nós nunca seremos santos, irmãos. Nunca seremos santos aqui. Nunca. Nunca seremos. Porque a nossa batalha diária é conosco. Está entendendo? Quando Adão deixou essa imagem e caiu, ele trouxe essa consequência para nós também. Olha só, o plano original de Deus é que eu e você fosse eterno. Olha só, não seria bom ser eterno? Nunca morrer, ninguém ia ficar velho, ninguém ia ter dor nas pernas, dor nas costas, né?
Ninguém teria pressão alta, diabetes, colesterol, ninguém ia ter nada. Mas aí veio o pecado, e com o pecado veio o quê? A morte. Ou seja, Adão conseguiu derrubar, e eu vou falar para vocês uma coisa, não foi o diabo, foi Adão. Porque o problema, nós queremos muitas vezes, para justificar, preste atenção aqui em mim, tá, queridos? Para justificar os nossos erros, nós queremos culpar o diabo, não é verdade? Ah, mas por que você fez isso? É porque, nossa, é uma luta. Não, não é a luta, foi você. Nossa, mas é porque, pastor, o vizinho é endemoniado. Não, não é o vizinho, é você, o endemoniado é ele, você que é o santo. É você que é o conhecedor da palavra. Então nós temos esse costume, queridos, de fazer transferência de responsabilidade. E eu preciso falar algo para você. Isso é injusto. Isso é injusto. Porque cada um de nós precisamos tomar aquilo que é nosso. Então, por mais que amanhã você fez algo hoje, você tentou se desculpar com aquilo, culpando o outro ou culpando o diabo, automaticamente amanhã o nosso Deus, ele é tão justo que ele fala: você culpou o fulano ou culpou o Satanás, mas eu sei quem foi que plantou e você vai colher isso aí. Está entendendo como não dá para fugir dessa imagem de Deus? Porque o nosso Deus, ele é assim, ele é santo, ele é imutável, ele é poderoso, ele é bondoso, né? Mas ele também é fogo consumidor, ele também é justiça. Então, quando a gente se apega às nomenclaturas de Deus, você vai ver que Deus, ele tem algo conosco e ele nos chamou para ser semelhante a ele. Olha que coisa linda, gente, né? Imagina você andar, né, sem se preocupar, sem ter dor de cabeça, poder andar ao lado de Deus, caminhar com Deus, receber a visita de Deus todo dia. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. E é tudo isso que Deus tinha planejado para nós. Então o plano original era não morrer. Diga comigo, não morrer. Então a morte nunca existiria no plano original. Nunca teria morte. Quer ver outra coisa? Não adoecer, né? Não ia ter câncer, não ia ter nada de doença, né? Nem o dente da boca ia cair, gente. Olha que maravilha. Ninguém ia ficar banguelo. Ninguém ia ter cárie no dente. Olha que maravilha, ia poder comer sem medo. Ninguém ia ter nem cárie no dente. Mas aí o homem se vendeu para o pecado. E aqui a gente marca então a queda. Eu quero compartilhar algo com você aqui, que eu quero mostrar para você sobre o plano original de Deus. Então, no plano, a condição original do homem. Então vamos lá no primeiro. O primeiro fala sobre santidade. O homem foi criado à imagem de Deus. Isso significa que o caráter e a glória de Deus estavam sobre eles. Dá para você parar para você pensar sobre isso? A gente foi criado nesse plano original e significa o quê? Ter o caráter e a glória de Deus em nós. Olha que coisa linda que Deus tinha planejado para o homem. Olha só. Estavam sobre eles. Seus pensamentos e seus atos eram absolutamente puros e sua vida era um reflexo de santidade divina. Ou seja, quem olhasse para Adão no plano original via quem? Quem que eles viam? Se olhasse hoje, vamos supor, vai o pastor Tiago aqui, esse homem abençoado, vamos supor que ele estivesse agora nessa condição original de Deus. Se nós olhássemos para o Tiago, nós víamos quem? O próprio Deus, irmãos. Olha só que coisa linda. Isso é o que nós estamos tentando fazer aqui. Só que hoje nós temos uma luta dentro de nós, que é a própria carne. A própria carne briga com a gente o tempo todo, toda hora, para que você saia dessa condição que Deus tem para a nossa vida. Então a santidade é exatamente isso. O homem foi criado para andar nessa santidade. Então, originalmente, o homem já era perfeito.
acompanhou Deus, mas aí veio o pecado, e o pecado tirou isso do homem. Então hoje nós buscamos a santidade. Segunda coisa que a gente tem aqui é a autoridade. O Senhor revestiu o homem de autoridade e lhe deu poder para dominar sobre toda a criação. Alguém abre para nós lá Gênesis 1, 26, para a gente ler isso aí, para você entender bem o que a gente está falando. Isso incluiu o mundo físico e o mundo espiritual. Gênesis capítulo 1, versículo 26, está aí pertinho, nós acabamos de ler 1, 27. Lê para nós aí, capítulo 1, versículo de número 26. Olha só, então ele deu autoridade sobre todo o planeta, sobre toda a terra, está tudo na mão de Adão. E aqui você vai ver a autoridade que Deus deu para Adão, tanto no físico como no espiritual. Ou seja, quando Deus ele dá essa autoridade para Adão, ele está esperando que Adão cumpra com aquilo que Deus havia proporcionado para a vida dele. Então Deus determinou: façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa imagem, dominem ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as férias da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Aí você vai entender o que aconteceu então, queridos, com Adão na época do Jardim do Éden. Olha só. O planeta Terra foi dado a ele como direito. Eu vou ler porque quando a gente lê fica melhor, né? Salmos 115, abre aí ou marca aí. Salmos 115 e o verso de número 16. Olha só como Deus nos deu autoridade. Salmo 115 e o verso 116 fala assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. Aí a pergunta é: quem são os filhos de Adão mesmo? Somos nós, queridos. Querendo ou não, nós fazemos parte disso aí. Por quê? Porque Adão foi o homem que foi o primeiro homem a ser gerado. E nós estamos andando nessa mesma linhagem. Então nós somos ali os filhos de Adão. Então, ou seja, nós temos ali na nossa mão, né, essa autoridade sobre o planeta. Então nós temos tudo. Olha só o que está falando. Toda a natureza estava sob o seu comando. Além disso, ele tinha autoridade sobre Satanás, quando Deus o incumbiu de guardar o jardim. Vamos ler também, está lá, ó, Gênesis capítulo 2. Eu falei para vocês que era informação, hein? Marca aí, ó, Gênesis capítulo 2. Então vamos entender isso aqui: autoridade no céu, através de Cristo. Temos autoridade sobre a terra. E temos autoridade também no mundo espiritual. Isso está conosco. Esse é o plano original de Deus para a nossa vida. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Assim Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar, meu Deus, hein? Por ele, e nele fazer suas plantações. Aqui vem um detalhe absurdo para nós aqui. Porque Adão cuidou de cultivar, Adão se preocupou em arar a terra, preparar a terra, cultivar, mas não se preocupou com o espiritual. Está dando para entender isso aqui, irmãos? Amém? Amém? Todo mundo? Então a autoridade que Deus nos deu também está, autoridade também é para terra e também sobre Satanás. Então nós temos autoridade nas nossas mãos. Amém, queridos? Você pode dizer comigo: eu tenho autoridade? Amém, glória a Deus, né? Então, toda a autoridade que Deus deu para Adão era para ele cuidar também.
do jardim. Então, ou seja, como que Adão permitiu que Satanás entrasse no jardim, gente? Essa é a pergunta, né? Se Deus me deu essa autoridade, é para mim blindar o lugar, para mim guardar. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar algo. Assim também é na nossa casa, né? Porque na nossa casa, o adversário, ele também, Pedro fala sobre isso, ele está bramando como um leão, esperando uma oportunidade para que possa tragar. E aí muitas vezes nós se atentamos tanto, queridos, ao material, né? Corremos para que não falte nada em casa, né? Corremos para ter coisas, para conquistar coisas na terra, e se esquecemos de zelar pelo nosso jardim do Éden chamado casa, no espiritual. E aí Satanás, ele entra, pelo ouvido ele derruba, né? Porque ele começa a falar coisas no ouvido. E aqui está um perigo grande na nossa vida. A fé vem pelo, mas a derrota também vem pelo ouvir, queridos. A derrota também vem pelo que você ouve. Então, quando você ouve que você não pode, que você não consegue, que você é isso, que você é aquilo outro, tudo isso vai sendo plantado dentro da sua alma. E aí Satanás, ele consegue derrubar. Escute uma coisa, Satanás não possuiu Eva. Satanás apenas conversou com Eva. E Eva apenas conversou com Adão. A queda do homem não veio quando Eva ouviu Satanás. A queda do homem também não aconteceu quando Eva comeu do fruto. A queda do homem veio quando Adão recebeu o fruto e comeu também. Então Satanás, ele não brinca, queridos, de ser Satanás. Nós brincamos de ser cristão, mas ele não brinca. Então nós temos que tomar cuidado. Cuidado com o seu jardim do Éden chamado lar, chamado casa. Porque é lá dentro que ele quer se instalar. E quando ele se instala lá dentro, ele vem para derrubar, vem para destruir, vem para roubar, vem para matar. Jesus já falou sobre isso. João capítulo 10. Ele veio para roubar, matar e destruir, queridos. Então ele não brinca. Então qual foi o erro de Adão aqui para essa queda? Foi não cuidar do espiritual do Éden. Amém? Então eu preciso cuidar do espiritual do meu jardim do Éden chamado casa. Amém? Então eu quero que você saia daqui hoje entendendo isso. Eu tenho um jardim do Éden para cuidar. Então quem está no seu jardim do Éden? Se você é casado, sua esposa, seu esposo. Quem mais? Se tiver filhos, seus filhos, seus cachorros, seus periquitos, suas calopsitas, tudo que tiver dentro da sua casa faz parte do seu jardim do Éden, queridos. E eu posso falar para você aqui que Satanás, ele usa até animais. Eu já falei isso aqui em estudo bíblico e mostrei para vocês. Já falei aqui do cachorro que estava possuído e começou a subir na parede parecendo uma aranha. Vocês lembram que eu falei isso aqui? Falei isso no estudo sobre demônios territoriais. O cachorro possuído começou a subir parede. Então Satanás, ele usa animal também. Até Deus usou animal, né? Não usou uma jumenta? Usou também o peixe que engoliu Jonas, né? Deus usou para levar Jonas para o plano original. Então assim, não saia disso. Autoridade, deu para entender a autoridade que você tem? Então você tem autoridade, querido, na terra, você tem autoridade também espiritual. Então Deus nos fez autoritários. Amém? Então segunda condição do estado original de Deus, autoridade. Terceira condição, e aí eu volto aqui para cá com você, para o slide para você acompanhar. Terceira condição do estado original. O homem, ele tinha uma coisa chamada comunhão com Deus. Quando a gente vê isso aqui, a gente já lembra de quem? Do Adão, o próprio Adão. O homem tinha pleno acesso à presença do Senhor e comunhão íntima com Ele. Eram amigos.
Eles se encontravam literalmente todos os dias. Quem lê para nós Gênesis capítulo 3, versículo 8? Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Olha só, nós entendemos com a Bíblia que existia então um costume de Deus de visitar Adão todos os dias, né? Eu costumo brincar chamando que Deus vinha tomar o chá da tarde com Adão, né? Então, tipo, Adão, tá pronto o chá, tô chegando, né? Então era um costume de Deus. Deus, ele tinha essa comunhão com Adão e com Eva. Até que chegou esse dia que Deus procurou e eles se esconderam, ou tentaram se esconder de Deus, né? Tentaram se esconder do Senhor. A comunhão com Deus, ela era algo que Deus já havia colocado, Deus já havia estabelecido, né? Então, o propósito do Pai para encher a terra de homens que tivesse a perfeita comunhão com Ele. Então, Deus sempre quis que nós, as criaturas que foram criadas imagem e semelhança de Deus, Deus sempre quis ter comunhão com o homem. Sempre foi um propósito de Deus nós estamos andando junto com Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sempre foi um propósito de Deus nós andar junto com Deus. Então nós não fomos feitos para andar sozinhos. Já entenda isso aqui. Nós fomos criados. O projeto do homem já foi feito para andar com Deus, para estar perto de Deus, né? Então, já era algo que Deus já tinha com a gente, algo que Deus já tinha preparado para nós. Então, esse passo de comunhão é muito mais do que uma visitação, né? Uma visitação. A pessoa pode visitar você e ela não ter comunhão nenhuma com você. Sim ou não? Você pode receber uma visita de um estranho? Pode. Mesmo que ele não entre na sua casa, mas ele foi até a sua casa. Ele pode visitar a sua casa. Ele pode ir até você. Então, receber uma visita de Deus é muito diferente do que você ter comunhão com Deus, né? Você ter comunhão com Deus é você andar com Deus de fato, né? É você pegar na mão de Deus e caminhar ao lado de Deus, conversar com Deus. O que mais? O que é comunhão com Deus? O que mais? O que você entende que é comunhão com Deus? Intimidade. Na conversa. O que mais? Oração. Relacionamento. O que mais? O que vocês entendem? É tudo. Dou-lhe uma. Acabou o paraíso. É. E essa comunhão com Deus, ela traz para nós assim paz, queridos. Você quer ver o crente cheio de paz é um crente que tem comunhão com Deus. Tem alegria de estar em Deus. Nós muitas vezes trocamos essa comunhão por outras coisas. Você vê para que lado nós caímos, para onde nós despencamos, né? Nós caímos ladeira abaixo. Exatamente por isso, porque nós olhamos hoje o mundo de um outro jeito. Todos nós queremos conquistar, todos nós queremos avançar, todos nós queremos ter coisas, todos nós queremos condições. Mas o principal para a nossa vida está aqui, é essa comunhão com Deus. Então, como que eu posso ser um santo na terra se nem comunhão com Deus eu tenho?
Deu para entender? Não tem como. E isso são coisas que Deus ele já colocou em nós. É algo que era para estar em nós, era para fluir em nós isso aí. Mais um ponto aqui para você entender sobre essa condição original do homem. O homem ele foi feito para ser próspero. Então Deus deu para o homem também prosperidade. Está lá, ó. Deus colocou o homem numa condição plena, de plena abundância física, emocional e espiritual. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Tudo deveria servir ao seu bem-estar. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 29. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. O Senhor deu só uma espécie? Deus deu todas. Isso é prosperidade, querido. Para Adão, isso é prosperidade. Deus não vai dar só um pouquinho. Deus não vai dar só uma coisa. Deus já fala todas as coisas, né? Busca ao Senhor teu Deus e a sua justiça, e todas estas bênçãos, olha lá, todas essas bênçãos vos serão acrescentadas, ou todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então Deus sempre tem esse algo de suprir mesmo, né? O Senhor fala assim: o meu Deus em sua bondade e misericórdia suprirá todas as vossas necessidades. Então isso é bíblico, isso é Deus falando para nós. Então o nosso Deus ele não é um Deus que dá um negócio, o nosso Deus ele é um Deus que dá tudo na nossa mão. Amém? Deus dá tudo para você. Deus dá tudo, isso é uma condição de Deus, né? E Deus fez o homem exatamente para ser próspero. Aí a pergunta é: pastor, por que o homem não é próspero hoje em dia? Por que o homem não é próspero hoje em dia? Exatamente por isso. Por quebra de princípios. Então Deus estabeleceu princípios. Deus estabeleceu princípios para eu e você seguir. Então vamos lá, vamos entender uma coisa aqui. Quando Deus fez Adão e depois ele fez Eva, Deus falou algo para os dois. Falou assim: ó, estou dando para vocês todo esse jardim, estou dando para vocês todas essas plantas, olha, são comestíveis, fiquem à vontade, tem erva à vontade aí, tem plantação à vontade, tem frutos à vontade, fiquem à vontade para fazer, comer, o que vocês quiserem, só não coma. Não foi essa a condição? Então, para o jardim do Éden, para o tempo de Adão, esse era o princípio. Então, quando Eva deu ouvido, pegou do fruto, comeu do fruto, deu para Adão, quando Adão comeu do fruto, ele fez o que? Ele quebrou? Então preste atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa. E entenda que isso é bíblico. Quebra de princípio também é pecado. Quebra de princípio também é pecado. Se não fosse pecado, não haveria consequências. Está entendendo? Amém? Se não fosse pecado, não haveria consequências, querido. Então, um princípio que você quebrou foi um pecado que você cometeu. E esse pecado vai ter consequências. Ah, pastor, mas eu já orei e eu já pedi misericórdia a Deus. Maravilha. Glória a Deus por isso. Só preciso te lembrar de uma coisa.
Toda quebra de princípio também é pecado. E todo pecadinho, ou pecadão, ou pecado médio, tem uma sementinha. E essa semente vai trazer para você uma colheita, você querendo ou você não querendo. Então, conheço pessoas, por exemplo, vamos dar um exemplo básico para você entender. Conheço pessoas que se afastaram de Deus, estão hoje vivendo um mundo de pecado, mas ainda estão colhendo coisas do tempo que estavam na igreja. Coisas boas. E aí vai falar assim, não, depois que eu saí da igreja, está tudo dando certo na minha vida. Não. É a semente que ela plantou quando ela estava lá, entregando o dízimo no altar, quando ela entregava uma oferta, quando ela dedicava um dia na casa do pai, um dia de primícia. Toda a semente que plantou lá atrás, ela vai vir depois. Então, ela se desviando ou não se desviando. Então, tudo aquilo que a gente planta tem uma colheita. E a prosperidade, ela está muito ligada a isso. Porque a gente entende, queridos, que o dinheiro é espiritual. Quando a gente entende que dinheiro é espiritual, porque não tem como se falar de prosperidade e não falar de dinheiro. Porque a gente já lembra logo, prosperidade, eita, dinheiro. Mas a prosperidade é muito mais do que isso. Prosperidade física. O que seria uma prosperidade física? Saúde, querido. Tem gente que quebra princípio de dízimo, de oferta, vive na farmácia, vive na UPA, vive no hospital, vive à base de remédio, vai estar ganhando um bom salário por mês, mas está gastando o bom salário dele, a renda dele, com a saúde. Ou seja, não é uma pessoa próspera fisicamente, é uma pessoa pobre fisicamente, não tem prosperidade na vida dela. É por isso que o Senhor fala, dá o dízimo do endro, mas também da hortelã, querido, dá de tudo. Então é aquele cara que pega um biquinho aqui, pega o dinheiro e torra, mas não tirou o que é do Senhor. Recebeu o salário aqui, pegou o dinheiro e torrou, não tirou o que é do Senhor. Pegou ali um servicinho, entrou o dinheiro, foi abençoado com o dinheirinho, mas não tirou o que é do Senhor. Está quebrando o princípio. E a frase minha é, quem quebra princípio, uma hora o princípio vai quebrar ele. Então não adianta correr disso aí, isso é bíblico. Então, quando a gente entende isso, a gente vai ver também prosperidade mental. Qual é a maior doença que tem no Brasil e no mundo hoje em dia? É a doença da alma. Então a pessoa está lá, eu conheço pessoas que ganham 10 mil reais por mês, mas gasta 4, 5 mil de remédio por causa da cabeça, que se não tomar o remédio, cai doente. Se não tomar o remédio lá para a cabeça, não consegue conversar com ninguém. Tem doença de esquizofrenia, é assim que fala? Esquizofrenia, tem depressão, um monte de coisa. A pessoa ganha um mundo de dinheiro, mas não consegue sair dentro de um quarto fechado. Não tem prosperidade. Aí você vai ver o crente que ganha R$1.000 por mês, que é fiel a Deus, está sorrindo à toa, vai para a praia, sai da praia, vai para o shopping, sai do shopping, está ali gozando a vida com alegria, com a família, e está lá, participa de culto, não tem nada. Aí você fala, isso é próspero. Então a maior riqueza não está no dinheiro, a maior riqueza está de estar em Deus. Esse é o nosso maior prazer. Amém, amados? Vocês estão aí ainda? Aleluia, está dando para entender? Dúvida? Glória a Jesus, né? Mais um ponto para você entender aqui, sobre a condição original do homem. Deus também nos fez para a eternidade. Amém? Diga comigo, eternidade. Deus te fez para ser eterno, querido. Olha que coisa linda. Que maravilha, Deus nos fez para ser eterno. Nunca morrer, nunca conhecer a morte. Só que chegou o pecado. E o pecado é a mãe da morte. Não é isso? Porque o pecado gera a morte, então chegou a morte. O ser humano foi criado para a eternidade. Vamos abrir lá Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Alguém consegue ler para nós aí, para ajudar o pastor a tomar uma água aqui enquanto isso?
Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Achou? Pode ler. Quem achou, pode ler. Opa. Para o ímpar. Quem vai? Vai aqui na frente? Vai lá. Pode ir lá, então, irmã Sâmia. Olha só. O plano de Deus da criação foi para nunca conhecer a morte, nunca participar disso aí. Quando Deus soprou nas nossas narinas o espírito de vida, exatamente foi para nós ter vida. Por isso que ele fala: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então não é uma vida comum, uma vida básica, uma vida rasa. É uma vida profunda, uma vida de intimidade e uma vida de prosperidade em Deus. Então é uma vida abundante. Quando Ele sopra isso em nós, Ele nos dá a condição para viver eternamente. Você sabe o que é você, amados? Uma vez eu ouvi um pregador falar isso, eu achei muito interessante. Eu não posso falar que a tese é bíblica porque eu não encontro assim uma forma de encaixar ela. Mas eu achei interessante. Ele fala que primeiro Deus cria o homem nele, né? Esse é o pastor... Cara, como é que é o nome dele? Aquele cara de óculos que veio aqui um tempo atrás aí. Que ele prega com duas pessoas juntas. Esqueci o nome dele agora. É o Raik Carmelo, obrigado. Raik Carmelo. Ele fala assim: o homem foi criado primeiro em Deus, ou seja, foi criado em Deus. Depois Deus fez a matéria, que é o barro. E aí depois Deus pega e sopra o espírito de vida no homem, que na verdade era o homem dentro da matéria. Eu achei interessante essa tese, porque é bem isso, Deus nos fez exatamente para isso. Você já ouviu aquela frase que fala assim: nossa, essa pessoa é uma pessoa tão nova, mas tem um espírito de velho? Já ouviu essa frase? Nossa, que espírito de velho que você tem, meu. Porque parece que o espírito da pessoa está mais velho do que o corpo dela, né? Não acompanhou? Né? Tem pessoa que tem 20, mas tem uma coluna de 60, né? Aí tem pessoa também que tem 20 e tem um espírito de 60, né? Aquela pessoa que não quer sair dentro de casa, não gosta de nada, né? Tudo irrita, barulho irrita. É só Deus nessa causa aí, né? Fala Deus, né? Fala Deus. Começou os fala Deus, né? Fala Jesus, né? É aquela pessoa que não tem paciência para malhar, mas tem 20 anos, né? Aí você vai conversar com o de 60 e o cara tá: vamos para cima, pô, bora, vamos, ei, vamos fazer caminhada, vamos correr, né? E o de 20 está lá: vou nada, estou morrendo de cansado hoje, né? Trocou o espírito, né? Mas Deus soprou o espírito certo, fique tranquilo, Deus soprou o espírito certo dentro de você, que é o espírito de vida, né? Aí depois que a gente conheceu Jesus, veio o Espírito também Santo. Então, não confunda, são dois espíritos, tem o Espírito de vida e tem o Espírito Santo. Esse Espírito Santo só vem com uma condição: se a casa estiver pronta para receber ele. Caso não esteja, ele não vem. Então Deus deu o Espírito de vida para a gente, para quê? Para a gente viver eternamente. Mas aí veio o pecado e corrompeu a matéria. Preste atenção aqui, porque essa parte é importante. Abre comigo Gênesis capítulo 2, versículo 15. Eu vou até colocar no telão para você. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Opa, não, peraí. Perdão, versículo 7. Versículo 7, eu li errado aqui, irmãos. Versículo 7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Agora presta atenção no texto. E o homem se tornou um ser. Esse ser vivente aqui, irmãos, tem um mistério nesse ser vivente aqui. Porque
tudo aquilo que saía da boca de Deus criava vida. Amém? Você pega Gênesis capítulo 1 e Deus disse, haja. Entendeu? E a luz aparecia, ou seja, a luz criava vida. Por isso que o sol é vivo. Né? Esse sol que está te iluminando aí, nesse calorzinho gostoso que está, é um sol vivo. Né? Deus disse, haja luminares. E aconteceu. Agora, quando Deus começou a nos criar, foi quando Ele falou, façamos. Presta atenção. Para o sol, Deus falou, haja. Para a terra, Deus falou, haja. Para o mar, Deus falou, se separe, né? Tal. Quando Ele foi fazer o homem, Ele falou o quê? Deu para entender? Não foi uma obra normal. Não foi um simples haja. Ele falou, façamos. Ou seja, os três se reuniu para fazer um. Deu para entender? Então não foi uma obra que assim, o pai falou, o filho agiu. Porque quando a gente entende, quando João disse que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele está dizendo que Jesus, no Antigo Testamento, Jesus era a palavra que saía da boca de Deus. Mas para fazer o homem, Deus falou, façamos. Ou seja, então houve um trabalho em equipe do céu. Então trabalhou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, façamos. Então aqui dá-se a entender que primeiro Deus gerou a alma do homem, o espírito do homem nele. E depois disso Deus pega e modela. Aí está aqui, versículo 7. Então o Senhor modelou o ser humano. Ou seja, modelou o homem do pó da terra feito de argila e soprou depois nas suas narinas. Ou seja, quando ele soprou nas narinas, o espírito de vida entrou em nós. Deu para entender isso aqui, queridos? Ou está muito profundo, está muito teológico isso aqui? Está dando para entender? Então Deus fez o quê? E aí o homem levantou. Aquele bonequinho de barro levanta. Né? Bonequinho de barro levanta. Quem já assistiu Pinóquio? Não tem lá o bonequinho de madeira lá, que daqui a pouco ele sai andando? Vocês devem ter assistido já o boneco de Chuck, então, lá, né? Sangue de Jesus está amarrado. Não assiste isso não, irmão. Brincadeira, hein? Querido, o Deus fez com a gente exatamente, Ele desenhou a gente na terra, do barro, e deu vida. De repente o Adão levantou, vivo. Então esse ser vivente aqui não é qualquer ser. Não é um animal, não é um cachorro, um gato, um periquito, não é isso. Esse ser vivente que Deus está trazendo aqui é algo assim, eu estou trazendo algo especial, criado em mim, para viver aqui. Amém? Agora era aquela hora que você dava aquele glória a Deus. Aleluia. Era aquele momento, né? Mas deixa para lá, irmão, vamos para o próximo, vai. Vamos para o próximo aqui, que eu ainda tenho muita coisa para falar. Eternidade. A sexta característica do homem original, que Deus fez dessa condição, foi o senso de responsabilidade. Ou seja, o homem recebeu de Deus também as responsabilidades. Ele deveria dominar sobre a criação usando da autoridade recebida, deveria multiplicar-se e encher a terra. Além de tudo isso, ele recebeu a incumbência de defender a criação contra a ação do diabo, quando o Senhor mandou guardar o jardim do Éden. Certamente se referia ao único perigo que poderia ameaçá-lo, a ação de Satanás. Então a ação de Satanás, quando foi expulso do céu, sempre foi, queridos, tentar destruir aquilo que Deus fizesse. Então, olha só, olha o poder de persuasão do adversário. E a gente, muitas vezes, a gente não entende isso, a gente não se apega a isso, e a gente brinca com esse perigo, né? Se você soubesse o dom de persuadir de Satanás, você se preveniria, você se protegeria um pouco mais, né? Você seria um pouco mais prevenido. Por quê? Porque Satanás ele não tem acesso à sua mente. Ele não consegue ter acesso à sua alma, à sua mente. Mas ele consegue descobrir o que tem nela. Então, por mais que você falasse, por mais que a gente entenda assim,
O nosso Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então Deus está em todos os lugares, Deus vai aonde nenhum homem consegue chegar, e Deus é mais poderoso do que todos. Ok, Satanás não é onisciente, mas ele consegue descobrir o que você está pensando. Bom, vamos lá. Vamos entender isso aqui, pastor? Então entende isso aqui. O que é que pode te prejudicar? Além de você? Sim, foi o diabo que ensinou para ela isso aí. Sim. Sim. Imagina o diabo, né? Então vamos lá, mas vamos entender isso aqui. O que pode ser mais perigoso hoje do que você mesmo? Contra você. Olhe para você e fala assim: o que pode ser mais perigoso para mim do que eu? Nada, gente, nada. Então, olha só, entenda bem. Deus projetou você, uma pessoa, para ir além do que a sua mente consegue calcular. Mas aí você mesmo fala: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condições. Quantas vezes você falou isso já esse ano que começou agora? Eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Então vamos lá, Satanás tem acesso à minha mente, pastor? Não tem, entre aspas, porque ele trabalha com aquilo que você fala. Então ele cria uma situação, olha só, cria uma situação. Você sabia que Deus não quer que você seja igual a ele? Como assim? Não, mas ele me fez semelhante a ele. Mas Deus não quer que você seja igual a ele. Por isso que você não pode comer daquela árvore lá, ó. Aí, não, gente, aquilo que você diz é aquilo que te faz. Então, se você falar assim: eu não tenho condições. Lembra de Pedro? 1 Pedro? Está dizendo: ele está ao nosso. Então, ou seja, está você aqui, está os anjos em volta e está aqui, ó, esperando uma. É a hora que você abre esse bocão cheio de dente e você declara. Aí a gente chega no culto aqui e fala: levanta a mão, irmão, vai, declara esse. Mas aí para você falar besteira, tu abre o bocão cheio de dente. Para tu amaldiçoar a tua casa, tu abre o bocão cheio de dente. Para você amaldiçoar teu filho, tu abre o bocão cheio de dente. Esse menino não vale nada mesmo. Isso é uma... Você está lá amaldiçoando sua casa, amaldiçoando seu filho, amaldiçoando até o cachorro. Coitado do cachorro também é amaldiçoado nessa casa, Jesus. Esse cachorro é um demônio, não para de latir, está tirando a minha paz. O capeta que está usando, o capeta lá, muito obrigado, só precisava disso mesmo, bora. Está dando para entender, queridos? A responsabilidade disso tudo é de quem? De Deus? É o diabo, então? É você, querido. Fala para o seu irmão: é você, irmão. Entende, cabeção, que é você que está fazendo isso aí. É você que está fazendo isso. Então aquilo que sai da tua boca, por isso que a Bíblia fala que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca dele. Então Satanás trabalha com isso. Exato, ele vai só plantando ali do lado ali, ó. Deixa eu jogar um negocinho aqui, vai. Satanás, ele fica observando e fala assim: esse cara acordou meio estressado hoje, estou percebendo ele com uns tiques já, logo cedo, acordou meio estressado. Vou fazer o seguinte: eu vou colocar um preguinho só para furar o pneu dele, para ver o que vai dar. Aí ele passa, fura o pneu, seu inferno mesmo, não sei o que. Aí eita, eu sabia, ele não está tão santo assim não hoje. Gente, Satanás, ele fica nos observando, ele é esperto.
A Bíblia fala que ele é astuto como a serpente. Ele fica ali observando só. E, gente, vou falar uma coisa para você. Sabe a sua paciência? Multiplica ela por 30. Não, melhor, multiplica por 1000. É a paciência dele para pegar você. Então ele fala assim, e eu sei do seguinte, que se ele abrir o bocão, eu não serei o culpado. Ele mesmo vai ser o culpado disso. Porque ele trabalha com aquilo que você fala. Então, a sua boca que está fazendo tua vida não progredir, a sua boca que está fazendo as coisas quebrar, é a sua boca que está fazendo seu casamento afundar, é a sua boca que está fazendo tudo isso aí. Aí a gente fica naquela assim, não, é o diabo, não, é você, querido, é você. Entenda isso que é você. Ai, pastor, estou tão desanimada, nossa, estou sem vontade de orar, é porque tu está com a bocona aberta falando besteira. Então fecha a boca para falar besteira e abre a boca para orar. Vai orar, irmão. Entra no teu quarto, Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto. Está estressado? Entra no teu quarto, fecha a porta para ninguém te ver brigar com Deus lá. Porque vai dar pau, vai dar briga, você e Deus. Tu vai ficar, Deus, eu não aguento mais. Daqui a pouco o Espírito Santo vem, toma, acorda, é você que é o problema. A gente gosta de transferir, né? Te pega, meu Deus, até quando eu vou ter que passar por isso? Deus fala, até com essa bocona cheia de dente, fala besteira. Porque é nós que fazemos isso aí, gente. Somos nós, e a Bíblia ensina isso. É a bocona nossa aberta que está lá e falando besteira. E o diabo está assim, muito bem. Mande mais uma que eu já entendi o que está acontecendo contigo aí dentro. Aí o diabo fala assim, olha. Aí é a hora que você fala assim, nossa, estou passando por isso não falei para ninguém. Uma pessoa lá falou tudo que eu precisava saber. O diabo sabe, porque você já contou tudo para ele. Ninguém sabia, mas o diabo ouviu. Então, escute isso aqui. O diabo, ele é astuto. E o diabo também tem ouvido para escutar o que você fala. Então ele trabalha exatamente com isso. Deu para entender sobre responsabilidade, queridos? Então essa responsabilidade é sua. Por que que Adão foi colocado para fora do jardim, pastor? Não foi ele que conversou com a serpente, mas foi ele que comeu do fruto. Se a Eva tivesse comido, não daria nada. Mas a ordem foi para Adão. Adão, não pode comer, Adão. Agora, você quer ver outra coisa que a pastora me fez lembrar aqui? A serpente não sabia nem qual era a árvore. Olha lá. Satanás chegou e falou assim, é verdade? Ela, não, eu posso comer todas aqui, eu só não posso comer aquela. Então ele vai lá, joga o verde e você entrega o jogo todo, né? Já foi. Responsabilidade, amém, queridos? Última condição do homem no estado original, que é o famoso livre. Isso existe, irmão? Isso existe? Vamos lá? Deus criou o homem inteligente e livre. Ele poderia fazer escolhas e determinar o seu próprio caminho. Por isso mesmo, responderia por suas decisões. Deus queria ser amado e não apenas obedecido. Presta atenção nessa frase, gente, pelo amor de Deus. Deus quer ser amado, não apenas obedecido. Lembra do que Deus falou sábado aqui na Santa Ceia? Não adianta você amar, você obedecer sem honrar. Você precisa honrar a Deus com a sua vida. Ou seja, olha lá, eu preciso amar. Ele não quer apenas ser amado, ele quer ser obedecido também. Jesus, onde estava aqui? Perdi. Voltei, achei. Entretanto, havia uma grande condição para que o homem preservasse o seu estado original de bênção. Que ele se submetesse completa e voluntariamente a Deus. Abre aí, Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e o versículo 17. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem:
comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Só eles sabiam. Aí vamos lá. Condição. Deus, o nosso Deus, ele é um Deus que ele trabalha com condições. Então, quando eu digo condição, não estou falando de se poder ou não poder ir, ou comprar ou pagar. Ele estipula algo. Exemplo, pedir é a condição, dar-se-vos-á é a bênção. Condição, busque a bênção e encontrareis. Né? Bate é a condição e abre-se-vos-á é a bênção. Então, nosso Deus, ele trabalha com condição. Conforme eu faço, eu recebo. Conforme eu entrego, eu recebo. Conforme eu me dou, ele também faz a parte dele. Então, as coisas com Deus são condicionais. Agora, o livre-arbítrio em si quer dizer que você é livre. Você pode fazer o que você quiser. Né? Usar uma frase do pastor Júnior Trovão, né? Pastor, eu posso beber cerveja? Pode. Pastor, eu posso fumar? Pode. Pastor, eu posso? Pode. Tudo que você quer fazer, você pode. Agora tem que ver se o que você está fazendo te dará condições de ser abençoado por Deus, de receber a vida eterna. Então, pastor, eu posso ser crente hoje e desviado amanhã? Pode. Pastor, eu posso ir para a balada? Pode. Agora, tudo que você está fazendo, tem que ver se vai bater com a condição de Deus para você alcançar a vida eterna. Então as pessoas falam assim, nossa, ser crente é muito chato porque não pode fazer nada. Não, você pode fazer tudo o que você quiser. Entendeu? Você pode fazer tudo o que você quiser. Tudo. E quando eu digo tudo, irmão, é tudo. A única coisa que você não vai conseguir fazer é alcançar essa condição. Para ter a vida eterna. Para estar com Deus. Agora, se tudo bem para você ir para o inferno, está tudo ok. Não vai mudar. Pastor, eu posso ir para a igreja e tomar cerveja? Pode, querido. Só que você está fugindo da condição que o Senhor colocou. Então entenda bem, eu sou livre? Você é livre. Eu posso fazer o que eu quiser? Você pode. Mas você não pode ter tudo o que você quer. Eu posso tudo, Paulo está falando, mas nem todas as coisas. Então vamos lá. Entenda uma coisa. A doutrina bíblica, ela transforma costumes em mim. Então automaticamente, se eu estou de acordo, andando com Deus, tendo uma vida com Deus, de intimidade com Deus, fazendo parte da igreja, caminhando, fazendo a obra de Deus, automaticamente, os meus costumes, eles vão se modelar ao tipo de vida que eu estou tendo. Então, por exemplo, você pega uma jovem, vou dar um exemplo, vai. Vamos pegar uma jovem como as meninas aqui, a Sara e a Miriam. São meninas que têm um comportamento cristão. Não sei como é que é em casa, irmã Eliana, aí você fala, né? Mas aqui na igreja, comportamento cristão. Você vê que se veste adequadamente como cristão. Você vê que até o jeito do cabelo, o jeito delas andar, falar. Você vê que tem um comportamento cristão. Tudo isso por quê? Porque elas estão tendo uma vida cristã. Pastor, mas se ela quiser beber, ela pode? Ela pode. Só que ela vai ferir tudo isso que ela está tendo hoje. E o que ela está fazendo hoje com o corpo dela, com a vida dela física, é o que vai trazer resultados para ela na onde? Na eternidade, querido. Então você pega hoje, coloca do lado a Miriam e uma jovem aí fora, que tem um comportamento, você vai ver, as palavras são diferentes, o jeito de falar é diferente, até o jeito de andar muda, o jeito até de balançar o cabelo é diferente. Por quê? Porque lá fora tem costumes que estão levando ela para onde? Então não é só o que ela faz,
São os costumes que ela tem. Então, pastor, eu posso estar na igreja, mas ter amizade com pessoas do mundo? Pode. Desde que o que está lá fora não influencie você aqui dentro. Por quê? Porque a Bíblia me ensina o quê? As más companhias corrompem os bons costumes. Então Jesus, ele pegou e abriu um leque para nós e falou assim: está aqui uma vida que eu tenho com vocês. Vocês topam? Pastor, mas eu quero estar com Deus um dia. Então é essa condição aqui, ó. Então eu não posso fugir dela, não. Então é nessa hora que eu falo assim: o livre-arbítrio, da parte desse momento, ele deixa de existir, porque você escolheu para onde você quer ir. Livre-arbítrio é eu ter a decisão da escolha. Então a decisão, diga comigo assim, a decisão está nas minhas mãos. Então, querido, você escolhe. Deuteronômio vai falar: na tua frente tem dois caminhos. Tem a morte, tem a vida. Aí Deus fala assim: eu vou dar minha opinião para você, escolha a vida. Só que o caminho da vida tem pedras, tem espinhos, é estreito, não passa bagagem, só passa você. Não vai entrar bagagem. Então não dá para levar mágoa, não dá para levar rancor, não dá para levar raiva, não dá para levar nada. Então eu tenho que deixar tudo lá para trás, para me pegar esse caminho de vida e alcançar o Senhor. Agora, quando eu pego o caminho da morte, está tudo liberado. Você vai ter o que ali? Você vai ter prazer terreno, mas você vai ter uma coisa chamada morte espiritual, que é a morte eterna. Então tem que avaliar e ver o que é melhor para você. O que é melhor para nós aqui? Para mim é a vida. Pastor, mas para mim alcançar a vida vai requerer muito de mim. Eu estou disposto. Porque eu prefiro passar a minha vida toda ao lado do Pai, gozando das bênçãos do Pai a eternidade inteira, do que abraçar o capeta para sempre. Então tem que ver o que vale para você, para a decisão que você vai tomar. Então o livre-arbítrio, ele morre aqui, ó. Com toda certeza você vai morrer. Ele morre quando você diz assim: eu quero isso. Você tomou uma decisão. Por isso que a gente tem ensinado aqui que a nossa vida, ela é baseada sobre decisões que nós tomamos. Então você decide o que você quer para você. Amém, queridos? Até aqui? 15 para as 9, vamos lá. Eu quero andar mais um pouquinho com você aqui, porque eu não vou conseguir acabar tudo pelo jeito. Queda. A queda do homem e suas consequências. Então, como eu falei para vocês no início, tudo que você faz, fala comigo assim: tudo que eu faço tem uma consequência. Quer ver só uma coisa? Quando você fala algo para alguém, isso pode ser bom ou pode ser ruim. Não vai trazer uma consequência para você? Vai ter uma resposta. Quando você faz algo para alguém, vai ter uma consequência. Se você fizer mal para alguém, vai ter uma consequência. Se você fizer o bem para alguém, vai ter uma consequência. Então hoje eu quero falar com vocês aqui sobre as consequências do homem nas suas escolhas erradas. Então é a queda do homem. Então quando Adão pegou do fruto, e Adão comeu desse fruto, dali para frente, trouxe uma série de consequências. E está aqui o que eu vou falar para você agora. Eu podendo caminhar, vocês me falam amém do lado daí, eu caminho do lado de cá para esperar vocês. Tem gente que está anotando, quem quiser tirar foto do telão, tira. Fica à vontade aí, irmão. Marque tudo. Enquanto você vai marcando, eu vou tomar um gole de água aqui. Aleluia. Ô Penha, cadê o cadernão? Não viu o cadernão, viu você com o celular, falei, tá no bloco de notas da irmã, meu. Caramba, é. Tá querendo marcar aqui? O púlpito. Pronto, saiu? Vou dar aula assim de lado agora, igual palestrantes. Assim.
Podemos? Amém? Vamos lá então. Entenda comigo uma coisa, então. Quando a gente vê o que aconteceu com Adão, você entende o quê? Que o ser humano escolheu o pecado. Lembra que eu falei da escolha? Tem uma escolha nas suas mãos, e aí você vai fazer a escolha que você quer para a sua vida. E nesse caso aqui, Adão acabou escolhendo o pecado, o ser humano acabou escolhendo o pecado, e automaticamente, queridos, ele faz o quê? Ele acaba se rebelando contra Deus. Então entende isso aqui. Por que é tão grave, pastor? E por que parece... Irmãos, a aula de hoje parece ser uma aula muito simples, mas ela é uma aula muito profunda, porque a gente, com o tempo, a gente se esquece dessas coisas. E a gente começa a fazer besteira com a nossa vida, porque a gente para de pensar da forma correta. Então, olha só isso aqui. Quando você opta pelo pecado, automaticamente você se rebela contra Deus. Olha como isso é sério. Você acaba se rebelando contra Deus. Por quê? Qual que era a condição original que eu acabei de falar? Tinha pecado no meio dela? Então, se não tem pecado na condição original, significa que nós se rebelamos contra Deus. Nós escolhemos o outro lado. Tem um texto que vai falar assim para a gente: aquele que se constitui, eu acho que é Tiago que fala sobre isso, se eu não estiver enganado, aquele que se constitui amigo do mundo, automaticamente se declarou inimigo de Deus. Então, o que seria ser amigo do mundo? Ser amigo do mundo é você abraçar o pecado para a sua vida. Então, lembra do livre-arbítrio? Então, é você escolhe o que você quer para você. E aqui Deus, ele dá a opção para você escolher. Mas quando você escolhe o errado, automaticamente Deus vê você agora não mais como filho. Gente, presta atenção, porque isso é forte demais. Quando você escolhe errado, Deus deixa de te ver como filho. E ele começa a te ver como um opositor. Ou como adversário. Então é automático. O amor de Deus pelas almas é o mesmo, pastor? É o mesmo. Deus quer que todos sejam salvos? Sim, isso é bíblico. Mas quando o homem declara ser contra Deus e ser a favor do pecado, automaticamente Deus entende o que ele está no time do adversário. Então Deus deixa de nos ver como filho e começa a nos ver como adversário. E aí o negócio fica sério. Então esse é o perigo que muitas vezes a pessoa que está lá fora, ela não tem esse entendimento. E ela não aceita. Então por isso que todas as religiões levam a Deus. Mentira. Só tem um caminho que leva a Deus. Jesus, o Filho de Deus. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito. Mas para passar por essa porta, passar por esse caminho, existem alguns requisitos. Então, entenda isso aqui. Quando comeu do fruto proibido, Adão estava virando as costas para Deus. Olha como é forte isso. Então, é assim. Você olha para o seu filho e fala: filho, não pode fazer isso. Aí ele olha para você, olha para aquilo, olha para você e fala: vou fazer. Automaticamente, o que você entende? Que ele te desobedeceu. Aí fica tudo bem? Você fala: ai, meu filho, você é lindo me desobedecendo, eu amo você me desobedecendo. Isso é um amor. É isso que você faz? O que você faz? Briga, chama atenção, põe de castigo, ou então vara, né? É bíblico, viu, irmão? Corrige com vara, está escrito lá, né? Vai sair depois, o pastor está instruindo os irmãos a bater nos filhos, né? Mas é bíblico, não é eu que estou falando, não, é a Bíblia, né? Corrige o teu filho com vara, está escrito lá, né? Às vezes tem coisas que só a vara tira, queridos, né? Tem alguns costumes que só a vara vai corrigir, né? Então assim, presta atenção aqui no que eu quero dizer para você. É correção. Então Deus olha para Adão e fala assim: rapaz, tu se rebelou contra mim, você virou oposição, e com isso então vai ter umas consequências. Então, você acha que Adão, quando ele viu que Deus chegou no jardim para se encontrar com ele à tarde, você acha que Adão temeu o quê? De Deus ver ele nu? Não, querido.
Não fique espantado, mas Adão não estava preocupado com a nudez. O problema de Adão ali foi a vergonha, porque ele sabe, eu errei. Ele já entendeu, eu errei. Ele já trouxe para... Rapaz, eu dei bola fora. Peso na consciência. Então ali não foi, nossa, a Eva está pelada. Não foi nada disso, irmãos. Isso aí é história de EBD para criança. Não foi nada disso. Ali foi, o que a gente fez com a nossa vida? Por quê? A gente acabou de ler o versículo. Adão, se você comer, certamente você... Só que essa morte que Adão teve não foi uma morte física. Foi uma morte espiritual, queridos. Então está aqui o problema da pessoa que aprendeu a conviver ou fez amizade com o pecado, né? Porque tem os crentes que têm amizade com o pecado, né? Dá glória a Deus hoje, canta funk amanhã, né? Né? Louva a Deus hoje, amanhã está lá no guache, né? Dá glória a Jesus hoje, amanhã está lá no boteco do João, do Bola 7 lá. Então, tipo, né? Então, aí Deus está observando e fala assim, rapaz, você está fazendo amizade com o pecado. Você tem que ter uma decisão. Então, aqui Adão, ele fez a escolha dele, e a escolha dele trouxe consequências. Então, vamos lá. Primeira consequência, morte espiritual. Deus havia deixado claro que a desobediência traria morte. E a morte é, antes de tudo, espiritual. Significa uma separação. Isso é muito forte. Houve então ali, quando Adão comeu do fruto, olha aqui por que ele se escondeu. Olha aqui por que ele ficou mal. Porque houve uma ruptura entre Deus e Adão. Vocês lembram daquele texto que fala sobre a parábola do rico e o Lázaro? Que o Lázaro está lá no seio de Abraão e o rico está lá no Hades. E ali o rico está lá falando assim, ô pai Abraão, fala para ele mandar uma gota de água para jogar na minha língua. E tipo assim, não, tem um buraco entre vocês. Tem uma ruptura entre vocês, não tem acesso, não dá para chegar lá. Então o que o pecado fez? Quando Satanás plantou na orelha da Eva, e a Eva comeu e o Adão também, ali houve uma ruptura, uma separação. Sabe por que Jesus fala na cruz, Elá, Elá, lama sabachthani? Ele está dizendo assim, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Não é porque Deus virou as costas e desamparou Jesus, não é isso. É porque Deus, a única hora que Deus não pôde se aproximar de Jesus, foi quando Jesus tomou para si os nossos pecados. Por quê? O pecado separa o homem. Quem está entendendo isso aqui? Então o meu pecado separa o de Deus. Então, pastor, por que eu estou desanimado? Porque o teu pecado está separando você de Deus. Pastor, por que eu não estou conseguindo sentir a presença? Porque o teu pecado está afastando a presença. Pastor, por que eu não consigo me firmar? Porque o teu pecado está separando você de Deus. Está entendendo, queridos? Então isso é o que, pastor? É uma punição de Deus? Não, isso se chama consequência de fazer amizade com o pecado. Sabe aquele meu pecado favorito? Né? Já ouviu sobre o meu pecado favorito? Tem pessoa que tem o meu pecado favorito. Não, o meu pecado de estimação. Então, tipo, ele não consegue se separar do pecado, automaticamente o pecado separa ele de Deus. Então, isso é o que acontece com o cristão, com o homem, com a mulher hoje, que luta para estar perto de Deus. Então, a vantagem é, quando você quer mais Deus do que o pecado, você vence, porque você consegue vencer o pecado. Amém, queridos? Então, a primeira morte aqui é a morte espiritual, né? Significa uma separação, uma ruptura com Deus. Sem acesso à fonte da vida, o espírito do homem morre. Ou seja, quando eu me agarro ao pecado, automaticamente, queridos, é como se o pecado sugasse toda a vida que tem em mim. Toda a vida que havia em mim. Então ele me separa de Deus por completo. Você quer ver só uma coisa? A pessoa, quando ela cai para esse lado, ela se inclina de uma forma que ela começa a viver para aquilo, né? Eu tinha um amigo que ele gostava muito de jogo,
Então começou com um dominó na rua, depois veio um buraco, do buraco veio para o pife, paf, sei lá como é que é o nome, é pife, acho que é pife. Depois disso aí foi para uma tranca, aí conheceu o truco. Só que aí já não era mais na rua, já era no boteco. Daqui a pouco já era valendo. Então a pessoa ela nunca cai no pecado, ela nunca se afunda de uma vez, ela vai indo aos poucos. É ela que não percebe. Hoje é uma cervejinha, né? Hoje é uma latinha de cerveja hoje depois do trampo, que o trampo hoje foi pesado, né? Aí depois é um churrasquinho com os amigos, só que já não é mais uma cervejinha. Já tem a cerveja e mais alguma coisa, você fala, vou experimentar. Aí você vicia naquilo. Quando você menos esperar, esse pecado sugou toda a vida de Deus que havia em você. E agora você está na onde? Você sai do serviço e já está na porta do boteco. Você sai do serviço e está preso, você já não consegue voltar para casa. Eu conversava com um rapaz, perto da minha loja lá, que ele falou assim, eu deixei todo o meu salário no bar ontem. Todo o salário. Sabe o que é o cara trabalhar 30 dias, pegar o salário inteiro e deixar no boteco? Aí eu pergunto, aonde está a vida nisso? Então é isso, queridos. O pecado ele rouba toda a vida, ele destrói toda a família, e aí vai. Então, o princípio de tudo isso é a morte espiritual. E aqui eu quero falar algo para você. A morte espiritual também traz cegueira espiritual. Porque quando você morre espiritualmente, você deixa de ver as coisas. Então, quando você for começar a ser alertado, e eu declaro que isso não está acontecendo com vocês, amém? Isso não está acontecendo com a nossa vida, isso aqui é ensinamento. Mas quando chega nesse nível, quando você vai falar com a pessoa, ela não vê mais isso. E para ela já entrou, isso não tem nada a ver. Isso aí é coisa do passado. Não, isso não tem problema. Isso é você que está falando. Não, é que para ser crente do seu jeito eu não quero ser crente. E o problema não é ser crente. O problema é que a pessoa abraçou o pecado para a vida dela. E agora Satanás está roubando, está minando as forças dela. E ela não está percebendo. Então, geralmente, a pessoa, quando ela chega nesse estado de morte espiritual, ela também acompanha a cegueira espiritual, deixa de ver. A cegueira espiritual faz com que ela deixe de enxergar o que está acontecendo à volta dela. Amém, queridos? Até aqui? Amém? Então, assim, no momento em que eles tomaram do fruto proibido, eles perderam uma coisa chamada vida de Deus. E aqui ficou sério. Aqui ficou sério para Adão, né? Porque agora ele perdeu tudo. E aí a gente entende por que o adversário veio para roubar, matar e destruir. Então ele vai tirar tudo o que a pessoa tem. E a pessoa, infelizmente, ela não enxerga isso. Segunda consequência é a morte física. Lembra que eu falei que Deus nos fez para ser eterno? Então não era para morrer, cara. Era para você ser para sempre. Era para você ter... Do dia que você abriu a boca pela primeira vez na terra e fez buá, 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 quando o médico deu uma palmada em você, dali para frente era nunca mais morrer. Matusalém viveu quase 1000 anos, né? 990, 960. A partir de Noé, diminuiu também o prazo de vida, né? O prazo de validade foi diminuindo. Diminui, né? E foi indo até que chegou, estamos aqui hoje. Se chegar nos 80, amigo, é para glorificar de pé a igreja, né? Porque você vê como o pecado tem matado a gente. Gente, aí você vê hoje um jovem de 20 anos morrer do nada. Você vê hoje uma mulher morrer com 40, 50 anos assim, do nada. O que ela tinha? Não tinha nada. Como é que era seu dia? Era normal. De repente deu um infarto, morreu. Você fica, meu Deus, gente, que situação. A pessoa, só que a gente também percebe o quê? Que a rebeldia, a desonra, tem crescido muito no meio das gerações. E aí a Bíblia ensina que o filho que honra o teu pai vai ter vida longa em Deus, mas aquele que desonra o pai, a morte é prematura. Isso é lei espiritual, querido. Não tem como correr. Por isso que você vê jovem morrer de 25 anos, mulher, ou morrendo novo. Isso não é uma punição de Deus, é uma consequência do pecado. Diga comigo, consequência do pecado.
Então o seu pecado, o meu pecado faz isso com a gente. É igual você saber que carboidrato demais engorda. Aí você fala, eu vou comer carboidrato, porque eu gosto de carboidrato, aí depois você fica igual o pastor aqui, aí você fala, meu Deus, né? E agora? Preciso emagrecer. Morte física. A terceira morte, a morte eterna. E aqui eu estou falando sim de salvação. Aqui eu estou falando sim de salvação. A morte eterna, pior do que tudo isso, o homem perdido passou a caminhar para a morte eterna, uma terrível e definitiva separação de Deus. Então, quando a gente fala de morte eterna, fala de separar de Deus para a eternidade. Aí fica sério, né? Aí fica complicado, porque a gente, perto de Deus, já está lutando. Imagine uma separação de Deus completa. Então, não é isso que Deus tem para você. E também não é isso que Deus tem para mim, queridos, amém? Abre comigo Marcos capítulo 9, versículo 43. Eu vou projetar aqui no telão para você acompanhar também. Marcos capítulo 9. Oi? Não consegue tirar? Versículo 43, queridos. Olha só o conselho que a Bíblia te dá para você não ter essa morte eterna na tua vida. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares para a vida mutilado do que possuindo duas mãos ires para o inferno, onde o fogo que arde jamais arrefece, né? E tem uns outros versículos que vai falar assim, se for o teu olho, arranca ele fora, né? Por quê? Deus entende o quê? Que é melhor você ir com uma mão a menos, você ir para a eternidade com ele, do que você pegar as duas mãos e ir para o inferno. Então você vai ver que Deus está tentando chamar a nossa atenção, queridos, para sair dessa morte eterna. Mas tem pessoas que muitas vezes não estão ligando para isso, e por não ligar, aí mora o perigo, né? Eu acho que o maior perigo está quando você desfaz daquilo que vem como instrução para a sua vida. Então o melhor hoje é você abraçar Deus do que você abraçar outras coisas, e aí você vai ter uma vida eterna em Deus, né? O lago de fogo ou a segunda morte. Vamos lá em Apocalipse capítulo 20, é para você meditar sobre isso. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e o versículo 15, para quem gosta de marcar, marca aí. Apocalipse capítulo 20, o versículo 14 e o versículo 15 vai dizer assim: então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso aqui é uma profecia, né? A gente entende que o livro da revelação é a última profecia que está ainda se cumprindo no mundo, né? E aqui Deus está dizendo já qual é o final para esses que hoje preferiram ser amigos do mundo, amigos do pecado, do que amigos de Deus, que não querem ter essa intimidade, essa comunhão com Deus, quer ter uma vida profana, uma vida adúltera, uma vida totalmente prostituída espiritualmente falando. Deus está olhando e fala assim: rapaz, você está preferindo a morte, então é isso que te espera. Ele está esperando você. Então nós temos a opção hoje, amém? Nós temos a opção hoje de abraçar a vida e falar: não, Jesus, eu vou ser mais crente daqui para frente, eu não vou ficar preso nesse negócio de pecado, não, eu vou vencer isso aí, né? O prazer terreno vai tirar o seu prazer eterno, querido. Então pense sobre isso, né? Aquilo que é um prazer, um momento ali prazeroso na terra, pode destruir toda a tua alegria eterna. Então pense sobre isso aí muito bem antes de você tomar decisões e fazer aquilo que desagrada a Deus, né? Então aquele que não foi encontrado no livro da vida, o nome que não foi encontrado lá, automaticamente vai para a sentença eterna. Essa é aquela hora que se apresentam diante de Jesus e falam: Senhor, mas no teu nome eu preguei, eu expulsei demônio. E Jesus olha e fala assim: rapaz, se afasta de mim porque eu não te conheço.
seu nome não está aqui escrito, né? Sabe quando você chega numa festa e fala assim, você não foi convidado não, cara. Dá a meia volta, vai para sua casa, ninguém te convidou, né? Alguma vez você já fez reserva em restaurante? Você chega assim, faz uma, fala assim, eu quero marcar aí para estar eu, minha esposa, tal. Aí já teve o desprazer de chegar e falar assim, mas o seu nome não está aqui não, cara. Fala, pô, mas eu estava contando que o meu nome estava aí, né? Não, não está não. Então, pense bem nas suas atitudes, porque elas vão trazer consequências para a nossa vida, querido. Traz consequência aí para mim e para você, todos os dias que eu e você abraçam essas coisas aí. Vamos terminar aqui? Mais uma consequência que vai acontecer com o homem. Bom, então automaticamente a gente entendeu aqui que vem a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Só que a gente também não gosta. Vocês gostam de ter dor? Vocês gostam de ficar doente? Mas isso é consequência do pecado. Isso também é consequência do pecado. Isso é consequência do pecado que a gente tem. Por exemplo, a pessoa que gosta de tomar uma cervejinha, o que ela vai ter no futuro? Pressão alta. Tudo médico que fala, não é o pastor não, é medicina. Pressão alta, colesterol elevado, problema no fígado, problema no rim. Consequência. Pessoa que gosta de dar um cigarrinho, o natural da vida. Por que é pecado para Deus isso aí? Uma vez falou, pastor, por que beber para Deus é pecado? Porque fere o corpo. Ferir o corpo é pecado. Tu está matando aquilo que Deus fez. Pastor, a Bíblia não fala nada sobre tatuagem, mas a tatuagem fere o corpo. Se fere o corpo, fere o templo do Espírito Santo. Se fere o templo do Espírito Santo, é pecado contra o Criador, querido. Isso é bíblico. É que a pessoa quando ela quer abraçar o pecado, ela procura um jeito de falar, não, mas a Bíblia não fala sobre isso. Fala, está lá. Está escrito, se fere o corpo, é pecado. Né? Exemplo, por que você acha que o pastor esse ano está decidido a arrumar o corpo? Porque eu quero ficar bonito? Não, minha esposa merece. Mas não é por isso. É porque eu entendi que até eu estar acima do meu peso, eu estou ferindo o corpo. Se eu estou ferindo o corpo, eu estou em pecado, irmãos. É pecado contra Deus. Então eu preciso me arrumar. Como que eu vou ser um exemplo para alguém, sendo que eu não estou conseguindo fazer para mim? Está entendendo? Então a gente precisa melhorar. Então tudo que a gente vai fazer na vida tem que melhorar. Dor e enfermidade é consequência. Por exemplo, pastor está acima do peso, vai ter dor na onde? Dor no calcanhar, dor na perna, dor nas costas, joelho. Aí vai inventar de brincar de uma bola, estoura o ligamento do joelho. Mas o cara que está pesado vai falar que é culpa de quem? Satanás, querido. Satanás estourou meu joelho lá na quadra. Não foi, é você. Né? O diabo está furioso contra a minha vida, estourou o ligamento. Não, é o seu peso. Vai perder o peso que tu fica bom. É verdade? Sim ou não, irmãos? Sim, querido, porque é verdade. Então, não quer ter dor? Sai do pecado. Não quer viver em enfermidades? Sai do pecado. Pare de quebrar princípios. Pare de destruir o templo do Espírito Santo. Pare de fazer coisas que vai contra o que a palavra está ensinando. Então é automático. Dor e enfermidade, ela só tem hoje porque um dia Adão pecou lá atrás. Porque não era para existir. Não era para ter dor, não era para ter sofrimento, não era para ter nada dessas coisas. Quer ver outra coisa aqui, ó? 5. Miséria e desordem natural. Quer ver só uma coisa? Esse calor absurdo que está hoje. Ó, gente, agora à noite, está marcando ali no termômetro ali, ó, 31 graus agora. Agora está marcando 31 graus ali no relógio nosso. Você acha que isso é uma coisa natural? Qual foi a última vez que você viu um verão desse? Não é uma coisa comum, não é uma coisa natural. Isso é o quê? É a desordem natural. O que faz isso? Pecado.
Sangue de Jesus. Maranata. Vem logo Jesus, né? Desordem natural. Aí você fala assim, ó, geralmente começo do ano é marcado por tragédias. Vocês já repararam isso aí? É marcado por tragédias. Teve uma lá de Brumadinho, foi no começo do ano. Aí teve outra de São Sebastião também, acho que foi começo do ano também. Geralmente é depois do que o pessoal vai fazer as coisas, vai fazer na praia lá, fazer as coisas deles. Pecado, querido. Deus está vendo isso aí. O que vai trazer para a gente? Consequências. Porém, eu e você não estamos no mesmo mundo? Então assim, querido, se Ló tivesse insistido em ficar na casa dele, em Sodoma e Gomorra, o fogo que caiu sobre todo mundo, sobre Sodoma e Gomorra, ia pegar ele também. O que Deus tinha com Ló, graças a Abraão, Deus interviu e falou, vai lá buscar ele, porque eu vou mandar fogo lá. A consequência vem. Miséria. Por que a miséria está no mundo hoje em dia? Gente, a miséria está no mundo hoje em dia. Ela toma conta do mundo hoje em dia. O que é isso? É consequência ainda do Adão. Isso é consequência lá de trás ainda. Não, pastor, mas veio o sangue de Jesus. Sim, amém, glória a Deus. Para quem recebeu e para quem não recebeu. Está na miséria ainda. Miséria, desordem natural. É consequência do pecado, queridos. Consequência. Você quer ver, ó, desordem natural, pessoal, a ganância do homem pelo dinheiro, para extrair ouro, para extrair petróleo, está destruindo a natureza, cortando árvore. Aí a camada de ozônio foi embora. Aí tu está aqui, Senhor, tem misericórdia de mim. O ventilador parece estar soprando fogo, não é? Alguém fez isso aí lá atrás e hoje está vindo em nós. Então isso é desordem e Deus permite. Aí fala, poxa, Deus é um Deus de amor, por que Ele permite? Por causa do pecado. Então sempre se lembre disso. Por que está acontecendo isso? Por causa do pecado. É o pecado que fez com que nós se separássemos de Deus e nós deixássemos de viver aquilo que Deus tem de bom para nós. A terra sofre por causa do pecado. A terra sofre por causa do pecado. Então tudo que Deus fez vai sendo destruído. Eu falo uma coisa para você, minha irmã. O Brasil, nós já estamos penando no Brasil só pelo governo que a gente tem. Se aprovar esse aborto, o Brasil vai começar a ter sangue derramado pela liderança do país. Aí nós estamos perdidos. Aí nós estamos perdidos, porque derramamento de sangue traz espírito de morte para tomar conta do negócio. Então, se hoje tem morte no Brasil, você pode preparar para duplicar, quadruplicar isso aí. Porque aí abre portal para Satanás reinar no país. Então que Deus nos guarde de que isso não aconteça. 6, escravidão espiritual, querido. Isso é tudo consequência do pecado. Escravidão espiritual. O que é ser escravo do pecado? Quem chuta aí? O que é ser escravo do pecado? Droga? Ser escravo é uma droga mesmo, né? O que vocês entendem? Ser escravo. Se controla mais. Escravo não tem controle. Boa, Wilson. Escravo não tem controle. Escravo também não tem, como é que fala? Vontade. Escravo faz o que o Senhor dele manda. Então, quando a pessoa ela entra para esse caminho, ela tem todas essas consequências, mas a escravidão espiritual, para mim, é uma das piores. Porque ela começa a fazer o que o Senhor dela está mandando. Então, um exemplo, quando a pessoa ela é ambiciosa, gananciosa, o Deus dela é mamon, é o dinheiro, então ela começa a fazer tudo pelo dinheiro. Então você vai vendo, a desordem natural no planeta Terra está pelos gananciosos, que querem mais dinheiro, que querem mais ouro, mais petróleo, mais isso, mais aquilo, começa a ferir a terra. O que está vindo? Não entendi. Sim, eu acho que é.
Cavou tudo por baixo, agora a terra está afundando, a cidade está afundando. Maceió. Olha lá. Então você entende o quê? O que faz isso? É a ganância. Agora, me explica uma coisa. Por exemplo, aquela barragem que estourou em Brumadinho, matou quantas mil pessoas ali? Quantas pessoas morreram pela ganância dos caras lá, de escavar? Está entendendo? Isso é ganância. Então a pessoa é o quê? É escrava. Exemplo, a pessoa quando ela é escrava, por exemplo, do dinheiro, ela é aquela que puxa o tapete do outro, é aquela que faz mal para o outro, é aquela que manda matar quem está na frente dele porque ele quer ganhar mais do que o outro. E aí você vai ver que ele também para droga, para outras coisas, bebida, e aí vai. Eu estou falando de coisas simples com vocês aqui. Mas isso existe hoje no meio do povo. Agora, sabe o que é o triste? O triste é você encontrar espíritos malignos como esse sendo o senhor de crente, sendo o senhor de pessoas dentro da igreja. Esse é o mais triste. Pessoa que se vende para isso, pessoa que se doa para isso, pessoa que até puxa tapete e mata pessoas por causa dessas coisas. Então Deus está olhando tudo isso aí. E o que ele é hoje? É escravo. O rapaz que está lá, ele quer se livrar da bebida, mas não consegue. O que ele está sendo? Escravo. Então o demônio reina sobre a vida dele e faz com que ele, não adianta, ele querendo ou não querendo, ele vai parar na porta de um boteco. E no dia que ele não for, vão buscar ele em casa e falar, vamos lá tomar uma. Gente, eu estou falando para vocês de coisas que acontecem no nosso dia a dia. A gente vê isso na nossa frente acontecendo. Mas muitas vezes nossa visão espiritual está fechada e nós não estamos vendo o que está acontecendo de fato com as pessoas. Então, escravidão espiritual, querido, pessoa que muitas vezes não consegue se livrar do cigarro, não consegue se livrar de nenhum tipo de vício. Eu conheço pessoas, já tratamos pessoas, homens, que não conseguiam se livrar da pornografia, queridos. Pornografia é pecado contra Deus. Está ali. E a pessoa é escrava daquilo. Já tratamos homens de Deus que estavam no altar, queridos. Ajudamos, não congrega aqui, mas já ajudamos pessoas que estão no altar, que tem patente espiritual, mas quando chega em casa, depois do culto, tinha que assistir um vídeo pornô. Isso está no meio do povo, está no meio do ser humano. E nós precisamos ter uma mente blindada contra os ataques de Satanás para isso. Agora, olha a pior parte, é o 7. Contaminação de toda a raça humana. E aqui é um problema, irmão, porque aquilo que Adão fez lá, até hoje está reinando sobre pessoas. E onde isso vai acabar, pastor? Isso só acaba de um jeito, queridos, na cruz. Enquanto essa pessoa não se voltar para a cruz, isso não vai acabar, ela vai continuar desse jeito aí. Então é por isso que eu volto a dizer, é um momento de decisão para as nossas vidas. Eu decidi o que eu quero de fato, para mim, para minha casa e para os meus. Aquilo que eu faço hoje vai repousar sobre os meus filhos, vai repousar sobre os meus netos. Então eu preciso tomar decisões. Então só tem um jeito de sarar tudo isso aí. Como, pastor? É aos pés da cruz, querido. Amém, amados? Eu vou parar por aqui, tinha mais um slidezinho aqui, pequeno, mas eu vou deixar para a próxima aula, porque já é 9h15 já. Vou deixar aqui, se você quiser marcar, eu vou deixar ele para você aqui. Porque é exatamente o que eu estou falando agora, só tem um jeito de você sair disso aqui. Foi na necessidade da expiação. E aqui você entende que o cordeiro, quando Adão foi colocado para fora e estava nu, Deus sacrificou um animal. E com a pele dele ele fez roupa para Adão e para Eva. É o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, já havia um plano divino para resgatar as nossas vidas. Já tinha um plano divino para resgatar eu e você. Então esse cordeiro que foi morto para tampar a vergonha de Adão é o próprio Cristo que depois vem em vida. O Emanuel que andou conosco, esteve no nosso meio, foi para a cruz, para que eu e você pudesse ter acesso a Deus de novo.
Então, olha que coisa linda que Deus planejou, que Deus, a salvação prefigurada é exatamente isso. É Deus, ele preparar um ambiente, falar, eu vou trazer o meu povo de volta para mim. Eu quero trazer os meus filhos de volta para mim. Então, e nós temos isso hoje. Nós temos isso hoje. Então o Cordeiro já morreu por mim e por você. Por isso que eu falei, onde que eu vou sarar tudo isso, pastor? É aqui, ó. É na cruz. Não tem outro lugar. É na cruz de Cristo que você se liberta. É na cruz de Cristo que você é salvo. É na cruz de Cristo que você encontra a vida. É só na cruz de Cristo que eu e você vai alcançar o que Deus tem de bom para nós. Então, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo foi o que a pele dele tampou a nudez de Adão, mas não tirou as consequências de Adão ainda. Adão teve que passar, teve que sofrer, teve que trabalhar. A mulher começou a ter dor para dar luz, né? Teve consequências, mas através de Adão, que nasceu o último Adão, e aqui Paulo fala sobre isso em Romanos, vem o último Adão, que é Cristo. Então ele vem como pecado, mas ele tira o pecado do mundo e nos faz ter acesso a Deus novamente. Por isso que hoje é uma opção. Então eu quero encerrar dizendo para você, hoje, querido, é uma opção minha e sua. Nós podemos escolher estar no caminho da santidade ou andar no caminho de pecado. Hoje nós temos essa opção nas nossas mãos. Então, eu posso servir a Deus, pastor, você pode servir a Deus hoje, ou você também pode servir ao mundo. Nós temos na nossa mão hoje essa chave para virar. E o Senhor falou, eu estou entregando essa liberdade para você. Mas Deus espera que eu e você escolha a vida. E escolher a vida, queridos, é começar a fazer aquilo, a andar em obediência, a andar em honra, é se comprometer com as coisas do reino, é se comprometer com os trabalhos do reino, é andar para Deus, viver para Deus, né? Fazer como Paulo fez, de dizer, Senhor, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele morreu para que eu tivesse vida. Nada mais justo do que eu dar a minha vida para ele hoje. Então é isso que nós queremos hoje transmitir para você nessa quarta. Eu quero transmitir isso para você aqui hoje, que você também se inspire em dar a sua vida para Deus, dedicar a sua vida para Deus, porque um dia Ele deu a vida dele por mim e por você. O sangue dele nos libertou. Então só está preso na escravidão quem quer ainda, porque optou estar preso lá. Mas Ele falou, em mim vocês têm paz, e em mim vocês também são livres. Ele falou, venha a mim, porque o meu fardo é suave, é leve. Você vai poder carregar tranquilamente o que você tem para carregar. Mas se você ficar preso no pecado, o fardo é pesado. Então Deus, Ele nos ama, amém, amados? Eu quero encerrar falando isso para você. O Senhor te ama de um jeito que é inexplicável. Mas tudo para estar com Ele, para a eternidade, está na tua mão. Pegue na mão de alguém e diga isso para ele, está na tua mão a decisão. É você que vai decidir o que você vai fazer daqui para frente. Hoje eu fiz questão de trazer para você tudo isso, só para você se lembrar quem você é em Deus. E você é muito importante para o reino. Amém? Vamos ficar de pé para orar? Desliga para mim, por favor. Pode apertar o stop aí. Já gravou a aula, depois nós edita e coloca na